Salve aí, alunos! Como é que vocês estão nesse retorno? Estavam de férias, essa pandemia aí atrapalhando um pouco, mas nós vamos tentar recuperar o tempo aqui. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? No primeiro bimestre, antes dessa paralisação, eu passei para vocês a civilização asteca. Vocês lembram? Nós estamos falando dos povos da América, tá? Civilizações antigas. E hoje nós vamos estar vendo a civilização maia, pessoal, que é outra civilização antiga que tinha uma cultura muito desenvolvida, tá? Então nós vamos ver um pouquinho da civilização maia. Vamos lá. Como vocês estão vendo no texto, os maias estão entre as civilizações mais antigas da América, né? Falei com vocês os astecas, nós estamos vendo os maias e depois nós vamos ver os incas, tá? E aqui um pouquinho mais do território brasileiro, depois nós vamos ver também os índios, tupis, os guaranis, né? Então, os maias. Seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala desde 2500 a.C. Então, atualmente, as cidades maias, hoje se localizam no país da Guatemala, na América Central, tá? Só para dar uma localização para vocês entenderem. A civilização maia se desenvolveu com confluência entre a América do Norte, pega a América do Norte ali, pedaço do México, os Estados Unidos, Canadá, México fazem parte da América do Norte. América Central, você vai ter Guatemala, Porto Rico, tá? Todos esses países ali. E é mais ou menos ali onde estão, tá, localizados os maias. Então, América do Norte e América Central. Mais precisamente na península de Yucatán, que eu vou estar mostrando o mapa para vocês. Numa área que se encontra 5 estados, né? Estados do México atual. Então você vê que o México é um país grande. Então uma parte do México também tem cidades maias. Porque depois nós vamos estar vendo, porque os astecas também, eles também absorveram muito da cultura e tomaram muita cidade dos maias. Então, o que acontece? Toda essa parte da Guatemala, onde tem as maiores cidades dos maias, e uma parte de El Salvador, Honduras e Belize. Hoje, esses países compõem a América Central, El Salvador, Honduras, Belize, Porto Rico, Jamaica, tá? Então, mais precisamente em El Salvador, Honduras, Belize e principalmente a Guatemala, é onde se localizava as cidades maias, a civilização maia. Então vamos lá. Vou aqui acionar o meu mouse para vocês estarem vendo aqui. Vocês estão vendo a Nicarágua, a atual Nicarágua hoje, Honduras, El Salvador, aqui ó, e a Guatemala. Então onde você está vendo aqui em verde é onde se localizava a civilização maia. Então, tem as principais cidades que nós vamos estar vendo. A cidade de Palenque, a cidade número 1, tá? Vocês estão vendo aqui Yucatán, tá? Chichén Itzá. Nós vamos estar olhando um pouquinho dessas cidades para vocês entenderem. Então, esse mapa, só para vocês terem ideia da localização da civilização maia hoje. Tem muitas cidades ainda, ruínas, que viraram ponto turístico, tá? Recebe bastante turista durante o ano todo, porque é uma civilização assim bem interessante. É uma arquitetura muito desenvolvida para a época. Tanto é que até hoje tá, as ruínas estão lá para visitação do povo. Então vamos lá. As cidades-estados, né? Cidades-estados maia. Assim como os antigos gregos, que nós vamos estar vendo os gregos também. Os maias viviam em cidade-estado, ou seja, cidades com governo, leis e costumes próprios. Para vocês entenderem, todo o país assim, tá, tem uma capital. Um exemplo, capital do Brasil, onde é? Brasília, tá? E o presidente fica lá, os ministros, todo lá. Então, todos os países têm uma cidade central, tá? Que administra as outras cidades compondo o país. Na civilização maia, as cidades eram chamadas de cidades-estados, porque eles tinham as leis próprias, os costumes próprios e o governo próprio. Cada cidade tinha um governo próprio. Então, as cidades eram independentes. Então, chamamos de cidade-estado.
Em caso de guerra contra o inimigo comum, as cidades maias se organizavam em confederações. Aí eles se juntavam, que é para proteger o território. Mas nunca chegaram a constituir império. Exemplo dos astecas, dos incas. O que é império? Aquele país, aquela civilização que é imperialista conquista as outras, vão conquistando. Então os maias não eram império, eles eram independentes, tá? Apesar que isso vai custar caro para eles lá na frente. As grandes e sofisticadas construções maias e o deslocamento de enormes blocos de pedra, tá, revelaram seus conhecimentos de engenharia e cálculo. Então, para você ver, não tinha tecnologia naquela época e eles já dominavam, tá, todo esse conhecimento, essa engenharia, porque as civilizações das cidades são em forma, a maioria em formas de pirâmides, mas é de uma construção, é de uma tecnologia assim grande. Então eles dominavam um povo até adiantado. Como os conquistadores, né, vêm, acaba com tudo, então não ficou muitos rastros de estudo para saberem como é que eles chegaram nesse conhecimento todo, com essa cultura toda. É um povo bem adiantado. Era um povo, né? Que acabou sumindo. Então vamos lá. Como funcionava a sociedade, a economia e a arte da civilização maia? A sociedade maia era hierarquizada. O que é hierarquizada, gente? Tem uma hierarquia. Tá? Aquele que está no topo, aquele que manda, e os outros obedecem e vão vindo. Tá? Como é hoje também aqui no mundo todo, né? Você fala, os últimos da classe lá são os peões que chamam aqui, né? Então, nos maias era a mesma coisa. Os grupos sociais mais favorecidos, tá? Como continua hoje, governantes, quem governa, quem é que manda. Sacerdotes, porque você tem a religião junto. Então, os sacerdotes tinham muita força, não muitas forças, muita força. E, é lógico, os comerciantes. Que aí você comercializa e você vai ganhar dinheiro. Só que na época o dinheiro não era em papel, tá? Era em moedas. Então, os maias também tinham essa, como direi para vocês, tá? Esse tino comercial já, tá? Começando assim, ter uma ideia de o que seria um capitalismo, né? Então você vai comercializar produtos. Apesar que na época era chamado de escambo. O que é escambo? É quando você troca um produto pelo outro. Agora, quando você começa a comercializar, você tem que criar alguma coisa que equivale àquele valor. Hoje em dia, como é que funciona? Você compra um produto, tá? Só que para você ter esse produto, você tem que pagar. Então, você paga em dinheiro, papel. Então, o dinheiro tem um valor. Tem 10 reais, 20, 30. No papel está especificado qual é o valor daquele papel. Então, tem um produto que tem um custo tal. Naquela época era moedas de ouro. Então você conta uma moeda, duas. Quanto custa isso? 10 moedas de ouro, 20 moedas de ouro. Porque não tinha um valor específico. Então eles viviam em palácios e templos suntuosos. O que seria suntuosos? Muito grandes, né? Aquela coisa enorme, bem suntuosa, aquelas pirâmides enormes também, tá? Situados em torno dos centros, tá? Tem cerimoniais, porque não se esqueça, tem os governantes sacerdotes. Então, a religião falava muito alto. Então, tinha aquelas cerimônias e eram sustentados pelas famílias de agricultores e artesãos espalhadas, né, pelas aldeias existentes na floresta. Aí vocês vão falar, como assim existente na floresta? As cidades maias se localizavam no meio das florestas, né? Cidades que difícil acesso, mas por isso eles vão ter alguns problemas lá na frente, mas muito difícil de você achar. A agricultura tinha uma grande importância na vida dos maias, tá? Como já tinha, como expliquei para você, nos astecas. A maioria da população trabalhava no cultivo do feijão, abóbora, né? Algodão, cacau, abacate. Mas o milho, tá? Era o mais importante. Tá? Porque esse último milho era a base da alimentação, tudo era feito com milho.
Quando nós formos estudar sobre também os índios aqui, as aldeias indígenas aqui no Brasil, vocês vão ver também que a base da alimentação também era o milho, tá? Porque do milho você tira um monte de coisa, fubá, dá para fazer inúmeras coisas. Então é a base da alimentação deles. O que ocorreu com isso? O abandono das suas cidades. Como é que as cidades foram perdendo as forças? Como é que foram ficando, virando cidades fantasma? Então, vamos lá. Então, por volta do século IX, os maias abandonaram as suas cidades subitamente, assim, rápido. Para alguns, as razões do abandono foram flagelos naturais, frio, calor, essas coisas, como epidemias, doenças, você entra em contato com outros povos que eles não estão acostumados, pode passar algum tipo de doenças, né? Secas prolongadas, né? Sem chover muito tempo, né? E ao contrário, inundações, furacões e terremotos. Essa parte de terremotos aqui, tem alguns historiadores que questionam muito nessa época. Mas para outros, a causa do abandono das cidades maias foram tragédias provocadas pelo próprio ser humano. É lógico, tá? O ser humano sabe como é que é, a briga pelo poder, tá? Pela força, tomar, né? Uma civilização querendo tomar a outra. Tais como invasões violentas, né? Porque uma civilização, quando quer conquistar outra, ela não chega lá perguntando, né? Ela quer tomar. Então, ela usa de um modo violento para causar o pânico, o medo, né? Ou pressões de grupos periféricos que vivem no entorno, na periferia, e insurreições populares, quer dizer, povos que estão insatisfeitos com algumas coisas, né? Tentam tomar. Isso leva qualquer sociedade, qualquer civilização a começar a cair, tá? Vai começar a ter problemas. Então, a própria ganância do ser humano. Então, gerou esses abandonos. Hoje tem muitas ruínas, muitas cidades maias, mas os maias foram dos 3 povos, foi o primeiro a assumir, tá? Assumir mesmo, e acabando. Os astecas conquistaram uma boa parte, por isso que os maias, civilização maia, fica numa parte também do México, tá? Não é que eles sumiram de lá, foram conquistados. Os astecas conquistaram e absorveram muito da cultura deles e da tecnologia deles, tá? O final, como é que foi a situação, tá? Os maias começaram a abandonar as cidades por causa daqueles problemas que nós já falamos, as teorias, uns acham que foi por flagelos, outros acham que foi pela ganância humana, por guerras, conquista, tá? Os conhecimentos e práticas dos maias foram incorporados pelos astecas, tá? Por isso que há aquela forte indícios, né, que uma das causas do desaparecimento da civilização maia foram as guerras, e os astecas também têm o dedinho deles. Então, conquistaram essa civilização, tá, e absorveram bastante das suas práticas, tá, e agregaram no conhecimento que eles também tinham. Porque a cidade, a civilização asteca também muito grande. E tem algumas arquiteturas muito parecidas com dos maias. Outros povos do Vale do México também conquistaram as cidades maias por volta de 1400. Estão vendo que o Brasil vai ser descoberto em 1400. Não é 1500, né? E a civilização maia começa a sumir e acaba acontecendo isso por volta de 1400. Então, faltando 100 anos, né, para os portugueses chegarem aqui ao Brasil. E os espanhóis, né, nessa região da América do Norte, América Central, vão ser conquistados, porque depois todos esses povos vão ser dizimados pelos próprios espanhóis. Aqui são as ruínas de uma das principais cidades maias, a cidade de Palenque, tá? Hoje é um dos pontos de uma das ruínas mais visitadas do mundo. Quais são os pontos turísticos mais visitados do mundo? Um exemplo, as pirâmides do Egito, a muralha da China. Então, quando chega aqui na América do Sul, América Central, o que ocorre? As ruínas das cidades maias recebem uma quantidade de turista grande, porque eles querem ver essa arquitetura suntuosa. Vocês podem ver aqui, acionando aqui o meu mouse,
olha as arquiteturas deles. E eles têm um padrão de escadarias. Vocês vão ver em várias construções deles. Tá vendo que é do lado, é rodeado por floresta. Então imagina naquela época, era bem difícil o acesso. Mas vocês estão vendo que a arquitetura é muito, muito desenvolvida. Então a cidade de Palenque, na época, desenvolveu bastante, principalmente por causa do comércio. E hoje ficaram essas ruínas. Mas não é só isso, tá? As ruínas são bastante, são grandes. É que essas são as principais, as que estão mais inteiras. Tá? Vamos lá. O monumento maia mais famoso, que você já deve ter visto essa fotografia em algum lugar, é esse aqui. Então, vocês estão vendo que tem vários turistas. Vocês estão vendo as pessoas passeando. Pelo tamanho das pessoas na fotografia, então vocês dá para ter uma ideia do tamanho dessa obra, como é suntuosa. Então, são várias ruínas maias que hoje tem. Essa se encontra no território do México. Então, quando vocês forem passear, visitar, é um passeio sensacional. Então, pessoal, estamos aqui terminando essa aula sobre os maias. Irei passar para vocês também uma avaliação para ver o que vocês absorveram. E as próximas aulas também vão ser assim. São vídeos rápidos, aulas rápidas, para vocês entenderem e para a gente ter mais tempo para as discussões ver. Então, antes dessa pandemia, nós vimos os astecas. Hoje nós estamos vendo os maias. E nas próximas aulas, eu vou passar para vocês a civilização Inca. Essa bibliografia. Agradeço a participação de vocês e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Google Classroom mesmo, entrando, deixando a sua dúvida, a sua pergunta, questionamento, alguma coisa. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.